Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, conforme nos ensinou o apóstolo João. João 11, do 45 até o 57. Enquanto você se prepara e eu me preparo aqui, nós vamos assistir o vídeo introdutório dessa série de João, que tem sido o guia das nossas reflexões nesse Evangelho. O Evangelho de João, a pérola mais preciosa do Novo Testamento, revela a promessa mais grandiosa de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Em suas páginas, somos convidados a um banquete espiritual, onde a água se transforma em vinho, os cegos enxergam, os mortos ressuscitam e a luz dissipa as trevas. Através dos 7 sinais milagrosos, João nos revela a divindade de Jesus, o Messias prometido. Mas João vai além dos milagres. Ele nos leva ao coração do Evangelho, revelando o amor incondicional de Deus, que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somos chamados a amá-lo e a guardar seus mandamentos, a fim de experimentarmos a verdadeira alegria e a paz que o mundo não pode dar. Em Cristo, a vida eterna. Uma jornada profunda pelo Evangelho de João. Vamos ler o texto, conforme foi separado. João 11, do 45 até o 57. Está escrito assim: Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: Que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: Que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem. Feche seus olhos, baixe a sua fronte. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus venha falar com cada um de nós. Senhor, nós te agradecemos pelo culto, pelos cânticos, pelos textos. Te louvamos, Senhor. O Senhor é bom, tem falado conosco, tem cuidado da nossa igreja. Nós suplicamos que nesse momento eu venha ser instrumento do Senhor para explicar, aplicar e pregar o texto sagrado. E que teu Espírito haja no nosso meio, a fim de fazer com que a sua palavra caia em solo fértil e transforme a cada um de nós.
nos permita hoje escolhermos entre a religião e o Evangelho. Escolhermos entre a glória e a graça ou entre a estrutura e a tradição. Nos guie nessa manhã. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Toda verdade passa por 3 estágios. O primeiro estágio é que a verdade é ridicularizada. O segundo estágio é que ela é violentamente combatida. E por fim, o último estágio, ela é aceita como verdade. Mas nós perguntamos, e quando a verdade é uma pessoa? E quando essa pessoa não apenas afirma a verdade, mas ressuscita os mortos com a própria voz? A verdade viva, que ressuscita os mortos, não será apenas ridicularizada ou combatida. Ela será sentenciada à morte. E João 11, o texto que nós estamos mergulhados no último mês, termina com uma voz ecoando do túmulo, dizendo: Lázaro, vem para fora. E se terminasse assim, seria uma grande festa, mas a continuidade de João não termina com festa, termina com denúncia. O maior sinal até então, de todos os tempos, a ressurreição de Lázaro foi o maior sinal da história, só foi superado pela ressurreição do próprio Senhor Jesus. Esse sinal extraordinário não levou todos a crerem. Levou muitos a crerem, é verdade. Mas infelizmente, levou muitos a correrem. E esses que correram, correram em qual direção? Correram para contar aos fariseus, correram para armar, correram para realizar o maior e mais terrível complô que esse planeta já experimentou. E por quê? Por que eles fizeram isso? Ora, meus irmãos, porque quando a luz é forte demais, os que amam as trevas fecham os olhos. Ou melhor dizendo, apertam o gatilho. O Cristo que chorou, o Cristo que agradeceu a Deus, o Cristo que ressuscitou Lázaro, agora será caçado como um malfeitor. O título do meu sermão nessa manhã é O Conselho da Morte, quando a vida ameaça o sistema. O conselho da morte, quando a vida ameaça o sistema. Na última mensagem que nós ouvimos, João 11, do 28 até o 46, nós vimos o clímax do milagre de Betânia. Jesus chorou com os que choram, Jesus orou para Deus e clamou com autoridade sobre o túmulo. Naquele texto, no texto da semana passada, a compaixão, a glória e o poder se abraçaram na entrada do sepulcro. E o resultado foi extraordinário. O morto saiu vivo. É verdade que ele saiu amarrado em faixas, mas ele saiu liberto pela voz do Criador. E a reação foi dupla. Alguns creram, outros não, e os que não creram, correram, como já foi dito na introdução. O que veremos hoje é que a glória de Deus provoca no coração dos homens que não estão decididos a acreditar, ou em outras palavras, no coração dos homens que não querem crer, a glória de Deus provoca ira, raiva, ódio, insegurança e perseguição. Eles não só negaram o milagre, eles traçaram um plano. E o texto que nós lemos nos mostra que a ressurreição de Lázaro, por mais irônico que seja, trouxe a sentença de morte para Jesus. Olha que interessante, a ressurreição de Lázaro sentenciou Jesus à morte. E é aqui que o Evangelho toma outro ritmo. É a partir desse texto que a cruz já começa a surgir no horizonte. É nesse momento que o Cordeiro está sendo escolhido
e separado para o sacrifício. É época da Páscoa, segundo o texto. O cordeiro já foi separado. E a grande ironia, além desta, que a vida de Lázaro trouxe a sentença, é que o conselho dos homens, ainda que guiado por ódio, servirá ao propósito eterno e soberano do nosso Pai. O que vimos até aqui foi um milagre incontestável. O que vimos até aqui foi a glória irrefutável. A multidão viu isso também. O problema é que quando a morte perde, quando o pecado perde, quando as trevas perdem, eles reagem, porque o pecado, a morte e as trevas não gostam muito de perder. E quando a morte reage, o coração daqueles que pertencem a ela se revelam. Olha comigo o versículo 45 e o 46. E presta atenção que ele começa com muitos. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Muitos creram nele. Versículo 46. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Diante do milagre, duas alternativas: ou fé ou fuga. Não tem como. Diante do milagre, duas alternativas: ou fé ou fuga. E esse cisma é apresentado no texto. O texto diz: muitos creram. Mas o outro versículo diz: outros não. Aqui nós temos a separação que é sempre visível quando o evangelho é pregado. Esses que rejeitaram, não só rejeitaram, mas eles denunciaram, eles, carregados de má intenção, condenaram Jesus Cristo. Eles vão até os fariseus, eles vão até os opositores declarados de Jesus. E a mensagem que eles levam para os fariseus é clara. O nazareno não está apenas falando, ele está agindo. E é muito perigoso ele agir, porque ele acabou de ressuscitar o morto. Imagina se ele continuar agindo. E aqui nós temos sempre a verdade do evangelho. Fé ou fuga, adoração ou acusação, rendição ou oposição. Como nós já vimos várias e várias vezes, o milagre nunca é neutro. O milagre sempre separa os que creem dos que não creem. O milagre sempre separa aqueles que aceitam a glória daqueles que se incomodam com ela. O milagre sempre vai agir da mesma forma. Ou ele converte o coração, ou ele o endurece. Presta bem atenção na cena, tá? A gente tem que olhar a cena. O túmulo se abriu, o morto saiu, a vida venceu, o choro acabou. Festa, não é? Não. Não. É tão estranho isso. Aquilo que deveria ser festa faz com que a condenação de Jesus comece a ser tramada. Nem todos celebram quando a morte perde. Tem gente que vai preferir a morte e tem gente que vai viver assim. Aqui, meus irmãos, nós temos a antítese. Tem gente que vai preferir o sistema religioso seguro do que o Messias que quebra a sepultura. Um Messias que quebra a sepultura é sempre surpreendente, enquanto o sistema religioso nos dá a segurança de que tudo vai continuar do mesmo jeito. Quando os milagres ocorrem na nossa vida, a gente precisa entender. Nem todo mundo vai aceitar o que Deus está fazendo. Nem todo mundo vai aceitar o que Deus está operando. Alguns vão crer, ótimo, muito bem. Mas outros vão correr. Outros vão apontar o dedo. Outros vão denunciar. O problema não é isso, porque isso vai acontecer na sua vida. O problema é para onde você vai. Se você se render, ótimo. Você está contado entre os discípulos.
Se você racionalizar e fugir, você está contado entre os fariseus. A ressurreição dos mortos, segundo esse texto, não apenas levantou Lázaro, ela expôs os corações e os conselhos secretos de todo mundo que lá estava. Ela fez com que os homens fossem expostos, com que sua alma fosse manifesta. Olha o versículo 47 e 48, como isso fica nítido. Então os principais sacerdotes e fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que faremos? Porquanto esse homem realiza muitos sinais. Se o deixarmos continuar assim, todos crerão nele. E depois virão os romanos e tomarão o nosso lugar e tomarão também a nossa própria nação. O conselho se reúne, mas ao invés da glória decidir o futuro, o que decide o futuro é o medo. Meus irmãos, olha a cena. Lázaro ressuscitou. O sinédrio tinha que celebrar isso. E a resposta do sinédrio não foi a celebração. Qual foi a resposta? Uma reunião de emergência nacional. Eles fizeram uma reunião política. E a estrutura do versículo de número 47, e isso é assustadora, nos mostra que os opositores de Jesus não negaram nenhum dos seus sinais. Eles não negaram, eles viram os sinais. Eles viram, e qual é a preocupação deles? Ora, Jesus continua fazendo sinais. A gente tem que entender que os fariseus foram testemunhas oculares de tudo. E a pergunta deles, a pergunta é fabulosa: o que faremos? Ela é cheia de desespero. O que a gente faz com isso? Como nós controlaremos isso? A pergunta expressa desespero e medo. E qual é o medo dos fariseus? Todos crerão nele. E o que isso significa na prática? Ninguém mais acreditará na gente. É isso que está acontecendo. Nós vamos perder o nosso lugar, nós vamos perder o templo, nós vamos perder o centro do poder. Ninguém mais vai vir para o templo, ninguém mais vai dar o dízimo, não vai ter mais troca de dinheiro, não vai ter mais câmbio, porque todo mundo vai atrás dele. Nós perderemos o centro do poder, nós perderemos a nação, nós perderemos os nossos privilégios. É o dilema do sistema, né? É o dilema do status quo. Quando a verdade começa a tomar espaço, o poder perde o palco. E o poder reage. Duas coisas aqui precisam ser vistas. Primeiro, quando a glória do Salvador ameaça o sistema, os líderes do sistema planejam a morte da glória. E sempre será assim. Sempre. Sempre. E por que eles desejam matar a glória? Ora, porque o medo de perder a posição é muitas vezes muito maior do que o medo de perder a salvação. Olha como isso é assustador. O medo de perder o poder é maior do que o medo de perder a salvação. Os sinais aqui eram claros demais. Todo o povo estava crendo. A fé se espalhando como um rastilho de pólvora. O sinédrio precisa agir. O sinédrio, guardião da lei, guardião da religião, precisa agir. E qual é a ação deles? Eles se tornam réus de sangue. Eles se tornam culpados. A reunião não tem nada a ver com a verdade, é só medo. Medo de perder a influência, medo de perder o templo, medo de perder o domínio, medo de perder o poder. Mas uma das coisas mais bonitas
é que Deus age, né? E quando o poder religioso sente medo, a cruz começa a ser entalhada. É lindo isso. Quando a religião tem medo, a cruz começa a ser esculpida. Deus está entalhando aquela cruz, tirando os pedaços dela que não serão necessários. Ah, meus irmãos, o grande perigo é que quando a gente vive do templo, quando a gente vive no templo, quando a gente vive na religião, a gente morre de medo de quem ressuscita os mortos. Porque alguém que tira as pessoas da escuridão para a luz é alguém extremamente perigoso. E quando a gente olha para nós temos que enxergar. Quando a gente tem medo de perder alguma coisa, a gente nega Jesus imediatamente ou não? O que a gente preserva? E eu, ao escrever esse sermão, percebi que muitas vezes, por causa do medo de perder o que eu tenho, eu não tive medo nenhum de condenar o Salvador. É necessário a gente responder essa pergunta. É necessário a gente responder que lado da mesa a gente está. Qual ponta da mesa nós estamos? Nós estamos do lado da verdade ou do lado em que a verdade será assassinada? Repare, na continuidade do texto, que quando a verdade incomoda, surge o medo, e quando o medo governa, a única coisa que vai aparecer é a injustiça. Quando o medo impera, o filho do medo é a injustiça. Olha o versículo de número 49. Olha o argumento de Caifás. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote daquele ano, a autoridade máxima dentro do judaísmo, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis. Até aqui, tudo bem. Essa primeira fala dele, apesar de ser cheia de arrogância, está tudo bem. Mas olha a continuidade. Não consideram, não percebem que é melhor que morra um homem do que toda a nação? Vocês não estão percebendo que se a gente matar esse homem, nós estamos livres? Vocês não estão percebendo que para nos salvar, nós vamos matá-los? Nós vamos matá-lo? E a terceira ironia do texto, né? A primeira ironia é que a ressurreição de Lázaro condena o Senhor Jesus. A segunda ironia é a própria reunião, o próprio conselho. E a terceira ironia é que a fala de Caifás revela toda a profundidade do Evangelho. Ele falou com a autoridade de sumo sacerdote, é verdade, mas não entendeu nada do que ele estava falando. Ele profetiza sem saber da profecia. Ele se levanta no meio do conselho e sem nenhuma humildade, ele olha para os outros de cima para baixo e fala: vocês não sabem de nada. O argumento dele é muito frio. Convém que um morra, vamos matá-lo. Mas o que ele está dizendo é: a morte substitutiva vai acontecer. E ele está falando isso com cálculo, ele está falando isso com política, ele está falando isso com estratégia de Estado. Ele está falando isso como uma autoridade política. Mas mal sabia ele que Deus estava usando a fala dele como profecia cósmica. A morte de um pelo povo se tornará o coração do Evangelho. A morte de um por todos os eleitos não foi um acidente, foi um plano. E olha como isso é brilhante. Quem traçou o plano? Caifás. Mas mal ele sabia que existia um plano muito maior do que ele. O que ele julga controle, vocês não sabem de nada, vamos matá-lo. Ele julga ter controle. É, na verdade, cumprimento. E assim, meus irmãos,
a gente pode ver mais uma vez e ter a mais absoluta certeza que Deus usa até a malignidade dos homens para cumprir o seu propósito eterno. O trono da graça foi preparado no conselho da morte. O trono da graça foi preparado no conselho da morte. E a cruz não foi só permitida, ela foi profetizada por aqueles que planejaram a morte de Jesus. A morte de Jesus não foi um erro da história. A morte de Jesus foi o centro da história. E Ele morreu por nós, como substituto. Mesmo quando os homens pensavam em se proteger, eles estavam afirmando que Ele morreria por nós. 2 pontos aqui muito importantes para nós. Primeiro, cuidado com as decisões que parecem convenientes, porque elas podem estar ferindo a verdade. E esse é o caso de Caifás. Deus pode até usar, mas Ele responsabiliza todo mundo. Caifás foi responsabilizado pelo que ele fez. E o segundo é, você está disposto a seguir Jesus quando não convém? Você está disposto a seguir Jesus quando a conveniência geral é matá-lo? Você está disposto a ir até o final? Você está disposto a entregar tudo? Ou você é como muitos, como eu já fui, e como eu posso até me tornar a ser mais uma vez, que usa desculpas piedosas para se proteger na zona de conforto? Devemos tomar muito cuidado. O que é incrível, e o que é incrível desse texto, é que Deus não deixou a fala de Caifás morrer no ar, nem cair no esquecimento. E isso é muito legal do que está acontecendo no texto. Porque o evangelista João, guiado pelo Espírito Santo, escutou aquilo que eles estavam tratando em segredo. Tudo aquilo que foi tratado naquela reunião foi escrito. E foi escrito para me contar, para te contar, para nos contar. Para nos contar o quê? Que por trás do cálculo político havia um decreto divino. E é disso que o próximo versículo trata. Olha comigo, versículo 51 e 52. Ora, ele não disse isso de si mesmo, é a nota de rodapé de João. João está contando o que ele ouviu. Mas sendo sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E o versículo 52 então é tão lindo. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. João é levado pelo Espírito Santo para a sala da reunião do Conselho da Morte. E ele afirma coisas reveladas pelo Espírito. Primeira, Caifás não falou de si mesmo. Falava como político, Deus o usou como profeta, sem que o profeta soubesse. Jesus morreria pela nação. Mas o segundo aspecto aqui é fabuloso. Ele morreria para reunir os dispersos. Ele morreria para reunir aqueles que estavam longe. Ele antecipa o cumprimento do Pentecostes. E não só antecipa o cumprimento do Pentecostes, ele ecoa a promessa feita a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. João viu nesse momento, a gente acha que João viu coisas cósmicas só no Apocalipse, né? Estamos errados. Ele viu nesse momento o alcance cósmico da cruz. A morte de cruz congregaria. A morte de cruz era missiologia, era missão. A morte de cruz era eclesiologia, era a igreja. A morte de cruz juntaria gente como eu e você num domingo como esse para estar adorando a Deus. Isso que Caifás disse sem saber. A cruz de Cristo, irmãos, não apenas nos salva individualmente, ela nos reúne em comunidade. Ela faz isso, ela nos reúne como um povo. O sangue de Jesus não constrói apenas um caminho para o céu. O sangue de Jesus constrói um povo aqui na terra.
chamando a gente de irmão. A cruz, portanto, não é apenas o altar do Cordeiro, é a morte do filho legítimo para que filhos adotivos sejam reunidos na mesma casa. Ah, meus irmãos, isso é uma das belezas mais incríveis. E o que a gente tem que fazer com isso? Valoriza, pelo amor de Deus, a igreja. A igreja estava contida na cruz. Nela somos irmãos de sangue. Nela não somos companheiros de banco. Nela somos filhos e filhas do Deus Altíssimo. A cruz de Cristo é a semente da nova família. E essa família nasce na dor, é unida pelo sangue, é espalhada pelo mundo, mas congregada num só lugar. Eu e você somos irmãos, e somos irmãos daqueles irmãos que têm que fugir, e somos irmãos de tantos outros irmãos que estão espalhados por aí. E é por isso que mesmo quando você está longe, você continua sendo um filho amado de Deus. E é por isso que mesmo quando você está sangrando, você ainda faz parte do corpo de Cristo. E nada nem ninguém pode te tirar desse lugar. Nada nem ninguém pode te tirar do corpo de Cristo. Voltando à cena. O conselho da morte decide, João faz esse comentário de rodapé brilhante, espetacular. O plano é traçado, a profecia se torna sentença, mas no coração dessa conspiração, a soberania divina ainda brilha. E por quê? A gente já viu. Porque os planos dos homens, nem os próprios interesses dos príncipes das trevas, antecipam a ação de Deus. Aliás, ela só colabora com a ação de Deus. Qual é o final do versículo de número 53? Qual é o versículo 53, perdão? Final não. Leia comigo, vamos ler todos juntos. Qual é o resultado daquela reunião? Versículo 53. Desde aquele dia resolveram matá-lo. Vamos ler de novo. Desde aquele dia resolveram matá-lo. O texto muda até de tom, né? O texto muda até de sonoridade. O julgamento foi selado sem defesa, sem justiça, sem luz, sem nada. Não tem ritual jurídico aqui. Está tudo sendo tramado antes. Não tem justiça nenhuma. A rejeição de Jesus é tamanha que a sentença é breve, mas definitiva. Eles resolveram matá-lo. E essa resolução aqui indica um acordo tramado, sabe? O verbo aqui não é um impulso. Aqui eles construíram de fato uma conspiração. E quem construiu essa conspiração? O Sinédrio, os responsáveis de guardar a lei. Agora conspiram contra o autor da vida e decidem matá-lo. Mas a mudança de tom, ela não pode passar desapercebida nesse sentido de escurecimento. Também há um aspecto de luz, e a gente precisa enxergar aqui essa luz. João apresenta, aqui nessa virada sombria da narrativa, que o Cordeiro está marcado. E olha que coisa incrível, a gente sabe que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo, havia sido separado antes da fundação do mundo, a gente sabe disso. Não é que aqui ele se torna Cordeiro de Deus, mas o ritual da Páscoa exigia que dias antes da Páscoa o Cordeiro fosse marcado. Você precisava tirar o Cordeiro do rebanho, você precisava separar. A decisão de matar Jesus antes da Páscoa se encaixa perfeitamente no simbolismo do Antigo Testamento. Ele é o Cordeiro de Deus, que está destinado a ir para o altar. E ele foi separado, marcado. Amarraram o Cordeiro de Deus e colocaram do canto, dizendo, ele vai morrer. Ele não vai escapar.
Da perspectiva humana é o início da tragédia. Do ponto de vista divino, o Cordeiro está pronto, a redenção está pronta, o altar está pronto, o sangue será derramado para salvar homens e mulheres. O céu aqui estremeceu, é verdade, mas não recuou um segundo sequer. O céu aqui não voltou atrás. O ódio decidiu matar o Senhor Jesus, mas o amor decidiu morrer para nos salvar. E tudo isso é tão bonito, que quando a gente olha para nós, a gente percebe que Cristo não foi forçado a ir àquela cruz. Ele se entregou. Ele se entregou por mim, Ele se entregou por você, Ele se entregou pela igreja, e nenhuma conspiração desse mundo foi capaz de anular o amor soberano de Deus por cada um de nós. Ele decidiu morrer. Versículo de número 54 mostra que o Cordeiro de Deus separado evita publicamente os judeus, vai até o deserto, vai até Efraim, e lá em Efraim ele permanece com seus discípulos. O tempo ainda não havia chegado, ele só tinha sido separado. A cidade de Efraim vai servir como os últimos preparativos. É como se Jesus precisasse de um respiro antes do sangue. É como se Jesus precisasse de um alento. Antes da luta, ele precisasse de um momento a sós com os seus discípulos. E o texto diz claramente, ele ficou com eles, preparando eles para a cruz, mas se preparando também para a cruz. A gente tem que enxergar que o deserto para Cristo não significou ausência de propósito. E é por isso que a gente deve valorizar cada deserto da nossa vida. Porque é no deserto que Ele prepara os discípulos. É no deserto que Ele nos prepara para o confronto. É no deserto que a gente tem um respiro. O deserto não é um lugar de dor. O deserto é um lugar de alívio e de preparo antes da dor. Jesus vai para Efraim, Jesus vai se preparar, e lá em Jerusalém, o conselho da morte está em polvorosa. A cidade sagrada está cheia de peregrinos, e os líderes querem Jesus, não para adorá-lo, para destruí-lo. Olha o versículo de número 55 e 56. Estava próxima a Páscoa dos judeus. E muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá estavam, pois, procurando Jesus. E estando ele no templo, diziam: o que vos parece? O que acham? Será que ele virá? Ele vai vir ou não? É interessante que eles estão esperando a vinda do Senhor Jesus. Eles estão no templo, mas não são capazes de reconhecer o templo vivo. Eles não são capazes de ver um palmo na frente do nariz. O problema é que às vezes a gente está do mesmo jeito. O problema é que às vezes a gente celebra as festas da igreja com o coração errado. O problema é que às vezes a gente também sobe no templo, mas não reconhece que Deus já desceu até nós. Às vezes a gente está mais preocupado com a Páscoa do que com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É interessante que eles estão lá para se purificar e procurando Jesus para matá-lo. Olha como é cheio de ironia, cheio de antagonismo. A menção da Páscoa, que significava libertação, aqui significa perseguição. E a pergunta que eles fazem é tão tola, mas ao mesmo tempo é tão curiosa. Será que ele vai vir para a festa da Páscoa? Lógico que vai vir. O Cordeiro está sempre presente na Páscoa. Não teve um dia que ele não veio para a Páscoa. Não teve um dia que ele não estava lá. O Cordeiro estava presente em cada Páscoa. E nessa Páscoa, é claro que ele estaria. Claro que ele estaria
Ele estaria como ele esteve, ele estaria como ele está hoje, a cada domingo, a cada ceia, a cada culto. Será que ele vai vir? Lógico que vai. Ele sempre está conosco. A festa se aproxima, o Cordeiro de Deus está a caminho, e o texto termina nesse versículo de número 57, dizendo: os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prender. As forças opostas se juntam contra o Filho de Deus, né? Fariseus, saduceus, sinédrio, romanos, todos são inimigos entre si, mas aqui eles estão todos juntos para apagar a luz do mundo, todos juntos para prender o Senhor Jesus. Como é que o texto termina? O texto termina com o plano montado, com o decreto assinado, com o cordeiro separado, mas antes que o sangue escorra, é preciso que a gente veja o que esse complô revela. Porque esse complô não revela apenas informações sobre aqueles inimigos de Cristo. Esse complô, principalmente, revela o coração de cada um de nós. Eu concluo dizendo, o capítulo termina com o mundo dividido. Alguns creem, outros conspiram, alguns se prostram, outros planejam a prisão. O milagre que deveria unir se separou, a vida que deveria ser celebrada foi vista como ameaça, mas João nos convida para ver algo além das forças religiosas e políticas. Ele nos convida a olhar para a cruz que está começando a crescer no horizonte. Ele nos convida para olhar para as palavras do sumo sacerdote que profetizou sem saber: convém que um morra para que todos sejam salvos. E essa é a lógica do céu. Essa é a lógica do céu. Um inocente tem que morrer por culpados, um justo pelos injustos, um cordeiro por muitos. E a pergunta que fica, e é essa pergunta que a gente tem que fazer para o texto, antes que a gente volte para Betânia, porque no capítulo de número 12 a gente vai voltar para Betânia para ungir Jesus, a gente vai derramar óleo sobre Jesus. Antes que a gente vá para esse momento glorioso, é necessário que a gente pergunte para nós mesmos: quem nós somos nesse cenário? Onde a gente está? A gente está junto com os que creem? A gente está lá entre aqueles muitos creram. A gente está lá? Ou a gente está procurando a estabilidade da religião? A gente está procurando o sistema? A gente está procurando a salvação política? Onde a gente está? Onde a gente está na mesa? De que lado a gente está? A gente está junto do conselho da morte, dizendo: vamos matá-lo? Ou a gente está junto dos discípulos indo para o deserto? Onde a gente está no texto? E por que a gente tem que responder onde que a gente está? Ora, meus irmãos, porque Cristo está diante de nós como Ele sempre esteve. Ele está diante de nós nesse momento, vivo, glorioso e poderoso. Ele está aqui, Ele sempre esteve. Será que Ele vai vir? Que bobagem de pergunta. Ele sempre esteve. E se Ele está aqui, a reação que a gente tem revela o que de fato tem no nosso coração. Cristo reina no nosso coração. Se Ele reina, não tenha medo. Não tenha medo da morte, não tenha medo da tumba, não tenha medo da religião, não tenha medo da política, não tenha medo do inferno, não tenha medo das conspirações. Se Cristo de fato é o seu Cristo, não tenha medo. Mas se Ele é um nome no meio das celebrações religiosas, se Ele é um nome religioso, aí você tem que ficar com medo. Porque se Ele é só um nome, você acabou de se sentar do lado dos fariseus que ordenaram a morte dele. Se Ele é só um nome, Ele precisa ser morto, Ele precisa ser apagado, Ele precisa ser destruído.
Mas se Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a gente tem que se render a Ele. O texto não fala do conselho da morte. O texto fala da nossa própria morte ou da nossa própria vida. Estamos diante do Cordeiro. Rendam-se a Ele. Caminhem para o deserto com Ele. Caminhem para a cruz com Ele. Porque ao lado do Cordeiro é o melhor lugar do mundo. Que Deus abençoe vocês. Que vocês jamais saiam de perto dEle. Que vocês fiquem do lado dEle para sempre. Custe o que custar. Haja o que houver. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, a gente olha um texto como esse, que parece só uma notinha de rodapé, e o texto revela que Jesus morreu por nós, ou que a morte de Jesus será contra nós. E o texto revela de que lado que a gente está. Ou eu estou sentado junto ao conselho da morte, querendo matar Jesus, ou eu estou correndo do lado dele, indo para o deserto, indo para a cruz, indo para a morte, ou para qualquer lugar. O que eu não posso esquecer é que ele morreria para me salvar. E se eu tentar manter a minha vida, eu vou perdê-la. Mas se eu entregar minha vida a Ele, certamente eu vou recuperá-la. Essa é a lógica do céu. O justo pelo injusto, um cordeiro por muitos, o filho legítimo para que adotivos se tornassem adotivos. E dessas ironias todas da vida, nós não queremos que essa ironia seja nossa. A gente quer simplesmente abandonar o conselho da escuridão, abandonar a religião e ir em direção a Efraim, como bons discípulos que somos, sendo preparados pelo Mestre para a cruz, até que a gente volte para celebrar a Páscoa e depois o Pentecostes, e chegue o dia que a gente celebre a volta do Cordeiro de Deus, que voltará como leão, e se renda a Ele para todo sempre. Que esse texto revele o nosso coração, e que esse desvelar da nossa alma nos mostre de que lado que nós estamos na mesa, e que por seu amor e por sua graça estejamos todos nós do lado do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós oramos em nome de Jesus.